Bom dia, meus irmãos. Eu quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e convidá-los a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo de 7 a 13, para a exposição que nós vamos fazer nesta manhã. Diz assim o texto da palavra de Deus: Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre espíritos imundos. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforge, nem dinheiro, que fosse calçado de sandálias e não usassem 2 túnicas. E recomendou-lhes: quando entrardes em alguma casa, permanecei ali até vos retirardes do lugar. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao sairdes dali, sacudi o pó dos pés em testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Vamos orar? Pai querido, queremos te agradecer pelo dia de hoje, por essa manhã. Obrigado, Pai querido, pela tua graça que se manifesta em nossas vidas, pelo sol que brilha. Obrigado pelo texto lido. E agora pedimos, Pai, que o Senhor nos ilumine, nos dê entendimento da verdade e nos dê o poder para vivê-la. É em nome de Jesus que nós pedimos. Amém. David Powlison conta no seu livro Como as Pessoas Mudam uma história bem interessante sobre o de seus aconselhados. O nome dele era Filipe. Ele era muito versado nas escrituras, muito conhecedor de teologia, tinha uma vasta biblioteca de comentários e livros bíblicos e teológicos. Poucas passagens bíblicas, poucas referências teológicas eram novidade para Filipe. Mas havia algo muito errado com ele. Embora fosse aparentemente bem-sucedido, ele próprio não vivia uma vida boa no seu casamento, na sua família. Ele tinha a agilidade teológica de um ginasta, mas os seus relacionamentos eram como se ele fosse um paralítico. Seu casamento era tumultuado desde o primeiro dia. Ele parecia completamente incapaz de diagnosticar e corrigir os problemas que havia ali. O relacionamento com os filhos? Distante. Ele parecia sempre estar envolvido com algum problema com seus parentes. Ele não se sentia satisfeito na sua profissão e tinha passado por 4 igrejas nas últimas 3 décadas. Ele usava tanto tempo tratando os próprios problemas que pouco sobrava para ajudar outras pessoas em seus problemas. Mas poucas pessoas sabiam disso. Ele e sua esposa não brigavam publicamente. Nunca se separaram e nunca pensaram no divórcio. Eram fiéis à frequência na igreja e fiéis nos dízimos e ofertas. Na escola dominical e estudo bíblico, ele era considerado muito bem instruído e comprometido. Mas em casa, se irritava facilmente e explodia com facilidade. A maior parte do seu tempo era utilizado no computador. Raramente falava com sua esposa, exceto para o planejamento diário, coisas do dia a dia, e geralmente quando ele conversava alguma coisa mais profunda com ela, as suas reações eram ásperas e impacientes. Palavras como amor, graça e alegria não faziam parte da vida de Filipe. E a esposa dele se sentia frustrada com a igreja, porque ninguém percebia quem seu marido realmente era. Ele não agredia, ele não tinha vícios, ele não via pornografia, ele não tinha nenhuma intenção de abandonar a família. Por isso ele não era captado pelo radar pastoral da igreja. Em sua luta contra a amargura, contra o ceticismo, a esposa até procurou aconselhamento. No primeiro momento, Filipe se recusou, mas logo depois ele foi. Durante o encontro, o conselheiro deixou que eles conversassem sobre a vida deles, deu liberdade para eles conversarem. Mas ele percebia que tinha alguma coisa estranha com Filipe. Só depois, após a sessão de aconselhamento, quando o conselheiro já voltava para casa e refletiu sobre o que havia acontecido, é que ele percebeu. Eles tinham pouca referência a Deus nos seus relatos. Ele tinha um homem instruído na frente dele, mas Deus não estava na história de vida deste homem. Filipe, o conselheiro chegou à conclusão, não havia entendido o evangelho. É como se tivesse um buraco no meio da casa de Filipe, eles andavam ao redor desse buraco todos os dias, coisas caíam dentro desse buraco e ele se tornava cada vez maior, mas eles não percebiam a existência do buraco. Eles até tinham um manual de conserto de buracos, mas eles não usavam esse manual.
Esse era o cristianismo deles. E, meus queridos, sabemos que eles não são únicos. Sabemos que há pessoas assim em nosso meio. Sabemos que, na maioria das vezes, há uma lacuna enorme entre o que ouvimos e a verdadeira compreensão do Evangelho. Sabemos que, muitas vezes, a nossa identidade como cristãos, ela não é vivenciada como deveria. O nosso entendimento de quem Deus é também não é tão profundo. Mas muitos estão às cegas. O buraco no meio da sua vida, o buraco no meio da sua casa, e eles não conseguem enxergar, não conseguem perceber. Hoje eu gostaria então de falar para vocês, à luz do texto que nós acabamos de ler, sobre alguns princípios que o Evangelho apresenta para que possam reger a nossa vida. Sobre como aqueles que aceitam a mensagem do Evangelho devem realmente viver. No domingo passado, nós vimos a atitude que as pessoas podem ter diante da pregação do Evangelho. Nós vimos que elas podem ficar maravilhadas e parar por aí. Nós vimos que elas podem ficar familiarizadas com o Evangelho e depois indiferentes a ele. E nós vimos que elas podem rejeitar definitivamente o Evangelho. Mas agora, o Senhor Jesus Cristo vai nos orientar como aqueles que aceitam o Evangelho, que entendem o Evangelho, que vivem o Evangelho, devem viver. Como essas pessoas que de fato captaram a verdadeira mensagem do Evangelho devem viver. E ele vai dar instruções aos 12 discípulos a respeito do que eles deveriam fazer, e essas instruções vão valer para nós também. Esses princípios que Jesus mostra aqui para a gente vão valer para nós também. E eu vou trabalhar alguns princípios claros no texto. E o primeiro deles é o seguinte: os resultados da pregação do Evangelho não dependem de você. Os resultados da pregação do Evangelho não dependem de você. Eu vou falar dos versículos 11 e 12 primeiro, e depois eu vou falando dos outros. Olha aí comigo o versículo 11 e 12. Jesus fala: se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao sairdes dali, sacudi o pó dos pés em testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependessem. No versículo 12, Marcos mostra aqui para nós que aqueles discípulos eram enviados, missionários, enviados para pregarem a mensagem do Evangelho. Mas eles poderiam cair no erro de achar que os resultados dependiam da pregação deles. Por isso, no versículo 11, o Senhor os alerta de que alguns não vão receber bem a mensagem, assim como aconteceu em Nazaré, que nós vimos no domingo passado. Seguindo na missão, nós devemos continuar pregando o Evangelho, mas devemos entender que o resultado dessa pregação não depende de nós. Logo após essa situação difícil que nós vemos, Jesus ele se reúne com os 12 e dá instruções e diz: vocês viram o quanto é difícil esse ministério? Vocês viram o que eu fiz? Mas isso é só parte do treinamento de vocês. Vai chegar a hora em que vocês vão ter que ir ao mundo e eu não vou estar com vocês. No livro de Atos, ele fala que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos e dia a dia o Senhor lhes acrescentava os que iam sendo salvos. Percebe? Quem acrescentava? O Senhor. Aqui nós temos o Senhor Jesus Cristo enviando os 12 para um estágio, para um treinamento. Mas algo deveria ficar bem claro para eles e para nós também. O resultado não depende deles. O resultado não depende de você. Eu lembro-me de Isaías, que o Senhor o chama e o comissiona e diz: você vai pregar. E eles não vão crer. Mas não se preocupe com isso. É a forma que eu estabeleci para derramar juízo sobre eles. Talvez você ensine, talvez você instrua, talvez você aconselhe, talvez você evangelize muitas pessoas e elas simplesmente não vão mudar de vida porque não serão convertidas. Talvez isso aconteça com seu cônjuge, talvez com seu amigo muito chegado, muito próximo, talvez com seus pais, com seus irmãos, talvez isso aconteça com seu filho. Mas assim como os apóstolos tinham essa consciência, você deve ter a consciência de que o resultado não depende de você. O resultado da missão depende da ação do Espírito Santo. É Ele quem provoca o resultado. A parte sua nessa missão é proclamar, é falar,
é pregar o evangelho e viver esse evangelho. Esse é o primeiro princípio. Os resultados não dependem de você. Segundo princípio, você não deve fazer isso sozinho. Versículo 7 diz assim: chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre espíritos imundos. O número 12 aqui, ele é bem significativo e bem simbólico, porque nós tínhamos 12 tribos em Israel. O Senhor nos indica que ele está fazendo a formação de um novo Israel. Um Israel mais bonito, um Israel mais amplo, um Israel que envolve pessoas de todas as nações, ou seja, a igreja do Senhor Jesus Cristo. E por que ele via em duplas? Era uma questão estratégica. É muito melhor alguém estar no campo com alguém de confiança do que estar sozinho. Há perigos que estão em volta dessa missão. Quem está sozinho não presta contas. Não tem ninguém para encorajá-lo. E esse é o grande perigo. Algo que eu valorizo muito no nosso sistema de governo, no sistema presbiteriano, é que nós somos conciliares. Nós temos que dar satisfação para alguém. E isso nos protege. Isso nos protege da nossa vaidade, do nosso orgulho, da nossa tendência para a dominação, para o controle. Não ter ninguém que nos fiscalize, que nos avalie, é um desastre. É péssimo para nós. Mas uma outra questão de andar com alguém, de não estar sozinho na missão, é a questão do encorajamento. Porque esse trabalho que fazemos aqui, meus irmãos, ele é muito desencorajador. Ele é desgastante. Ele é difícil, ele é complicado, ele é muitas vezes desanimador. Nós, pastores, somos observados o tempo todo. Somos alvo de crítica o tempo todo, de comentários, de maledicência. E isso, muitas vezes, é desencorajador. E não só isso. Há também a incredulidade das pessoas, a zombaria, a rebeldia, a insubmissão. Ter amigos, ter colegas no ministério e andar junto com esses amigos é essencial para a pregação do Evangelho. Quando nós olhamos para a criação, nós vemos que nós fomos chamados para viver em comunidade. Mas por causa da queda, a nossa tendência é correr das próprias amizades das quais necessitamos. Nós as procuramos somente quando podem satisfazer algum desejo no nosso coração, somente quando podem atender alguma necessidade nossa. Mas logo que essa necessidade é atendida, ou esse desejo é satisfeito, ou ele não é mais satisfeito por aquela amizade, nós descartamos, jogamos fora. Por isso nós temos um relacionamento de amor e ódio com os relacionamentos. Mas nós não podemos nos esquecer que a obra da redenção envolve o nosso relacionamento individual com Cristo e com outras pessoas. Nós precisamos uns dos outros. Não dá para fazer essa missão sozinhos. Por exemplo, muitas vezes a bênção da adoção é vista em termos individualistas. Eu sou filho de Deus, mas a adoção vai além disso. Ela vai além de me fazer um filho de Deus. Quando eu sou adotado por Deus, eu sou colocado numa família. E a bênção da adoção tem um aspecto individual e um aspecto comunitário. Eu, por exemplo, eu e a Roberta acabamos de adotar mais 2 crianças, o Miguel e o João. E quando elas vieram para nossa casa, elas não ganharam só um pai e uma mãe, elas ganharam um irmão, o Samuel. E o mesmo acontece com você. Quando você é adotado em Cristo Jesus, você não ganha só um pai, você ganha irmãos, a igreja, você ganha uma família, a igreja. Então, para que querer andar sozinho? Para que querer fazer a obra sozinho? Querer evangelizar, aconselhar, lidar com problemas sozinho? O nosso relacionamento com Cristo nos une a outros cristãos. Pense a respeito de seus relacionamentos mais íntimos, com seu cônjuge, com seus filhos, com o grupo da igreja. O que precisa mudar para que você possa formar relacionamentos mais significativos com essas pessoas que já fazem parte da sua vida? A pessoa de caráter, de acordo com as Escrituras, terá amizades genuínas e será um amigo genuíno. Portanto, andar ao lado de alguém na obra te impulsiona a morrer para si próprio. Haverá situações em que amar os outros e permitir que esses outros te sirvam será a morte. Mas esse é o caminho para a verdadeira vida em Cristo Jesus. Quanto mais você entender o seu coração,
tanto mais você vai precisar da obra de Deus e da graça de Deus por meio de outras pessoas na sua vida. Quanto mais você estiver preocupado com você mesmo, menos você terá condições de viver em comunidade. Então, estar em relacionamentos te mostra a necessidade de mudança e te ajuda a realizar essa mudança. Então, esse é o segundo princípio. Não ande sozinho. Primeiro princípio, os resultados não dependem de você. Segundo princípio, não ande sozinho. Terceiro princípio, você deve se engajar no sustento daqueles que se dedicam de forma mais intensa ao ministério. Você deve se engajar no sustento daqueles que se dedicam de forma mais intensa ao ministério. Versículos 8 e 9. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforje e nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. Por que eles não deveriam levar nada? Apenas o cajado para ajudar a andar. Eles não deveriam levar dinheiro. Uma roupinha só estava de bom tamanho. Não precisavam de mais do que isso. O que Jesus está nos dizendo, meus irmãos, é que a igreja não pode... Aliás, o que Jesus não está dizendo é que a igreja não deve se planejar quando vai evangelizar. Porque em outros momentos nós vemos que ele manda os seus discípulos se planejarem. Nós lemos o livro de Atos, por exemplo, nós vemos um claro planejamento da igreja. O que o Senhor queria é que eles entendessem um princípio, o princípio da dependência de Deus. Não era para eles confiarem no que eles tinham. Não era para eles confiarem no dinheiro deles, nos bens deles. Eles precisavam viajar rápido e para serem rápidos não podiam carregar muita coisa. Eles teriam que depender de outras pessoas usadas por Deus para sustentá-los. E temos a ideia que eles deveriam se hospedar em casa de famílias quando estivessem em missão. O que ele está nos mostrando é que o obreiro deveria entender que ele dependeria, em última instância, do próprio Deus, usando pessoas para cuidarem desse obreiro. Não é a ideia de que a comida vai descer do céu, tá? Não é a ideia de que eles vão viver do vento, mas a ideia de que eles deveriam receber o alimento daqueles que seriam evangelizados por eles. Os que ouvem o evangelho têm a obrigação de prover o sustento para os que trazem o evangelho. E Mateus vai adicionar na passagem correlata, pois o trabalhador é digno do seu salário. Essas 2 duplas foram enviadas para proclamar o evangelho, e os sinais foram enviados juntos com eles. Então, o que nós temos aqui? Nós temos aqui a relação entre os que trazem a pregação do evangelho e os que recebem a pregação do evangelho. Uma relação de dependência e uma relação de cumplicidade. Não é um contrato, é uma aliança, é algo mais profundo. Alguns vão se dedicar a cuidar do ensino, do alimento espiritual, e outros vão se dedicar a cuidar do alimento físico desses que cuidam do alimento espiritual. Então, a aliança é mais ou menos assim. Para que você possa cuidar do nosso alimento, do nosso ensino, do nosso alimento espiritual, nós cuidaremos do seu sustento material. Então Jesus aqui dá uma missão específica a essa dupla de apóstolos. Ele fala, a missão de vocês é proclamar, deixa o resultado comigo. Eles vão, eles anunciam o evangelho nas cidades, e no caso deles, esse anúncio era acompanhado de curas e milagres. Nós entendemos que essas curas, eles eram parte da época específica da igreja, naquele momento específico da história da igreja. Porque eu, por exemplo, eu não prego e vou curando e fazendo milagres. Porque esses sinais acompanharam um momento específico de fundação da igreja. Eles eram um sinal da era apostólica, quando os apóstolos foram nomeados como substitutos do próprio Senhor Jesus Cristo quando ele foi assunto aos céus. Quando, por exemplo, a gente vê na carta que Paulo escreve a Tito e a Timóteo, que ele vai falar da qualificação dos presbíteros, ele nunca coloca curas e milagres como parte dessa qualificação. Porque ele entendia que era aquele momento específico, que era dado a um grupo de pessoas específico essa capacidade de curas e milagres.
Logo o momento da era apostólica, nós como igreja temos a Bíblia completa. E ela é suficiente para acompanhar a pregação do Evangelho. Portanto, os apóstolos faziam sinais para autenticar a mensagem que tinham acerca de Cristo. Mas hoje nós temos a própria palavra de Deus autenticada pelo Espírito Santo, que é quem convence e quem traz vida. Por isso, toda a nossa ênfase de hoje é na proclamação da palavra autenticada pelo Espírito Santo, que nos convence e nos converte. Mas também o fato deles levarem pouca roupa e poucos recursos era uma expressão de simplicidade, de austeridade, de abnegação. A ideia é, aqueles que obedecem ao Espírito e obedecem ao Espírito levando a pregação do Evangelho, não vão trabalhar em vão. Eu sei do que você está pensando. Eu sei que há extremos nesse ponto. Um extremo é quando o pastor vive como um mercenário, quando ele age como um mercenário. Quando eles agem assim, pensando só no dinheiro, só no que vão ganhar e enriquecer nas custas da igreja, eles são como pastores de si próprios. Eles amam mais o lucro do que o ministério. Eles vivem mais para serem servidos do que para servir. São exploradores do rebanho e não pastores. Mas o outro extremo é quando a igreja negligencia pagar um salário digno a seus pastores. 1 Timóteo 15,17 afirma que aqueles que se dedicam ao ministério da palavra são dignos de receber redobrados honorários. E a igreja, meus irmãos, que deixam pastores passarem por privação, que pensam que estão agradando a Deus com mesquinhez. Os pastores devem trabalhar no ministério sem visar lucro, e a igreja deve sustentar os seus pastores com generosidade e alegria. Esses são os termos da aliança. Então, esse é o primeiro princípio que nós vimos hoje. O resultado da obra depende de Deus. Esse foi o primeiro princípio que nós vimos hoje. O segundo princípio que nós vimos hoje é que você não deve fazer isso sozinho. Caminhe com outros na missão que Deus deu a você. E o terceiro princípio que nós vimos é que você deve se engajar no sustento daqueles que se dedicam de maneira mais intensa ao ministério. E o quarto princípio é, você deve preocupar-se também com as questões materiais daqueles que você evangeliza. Você deve se preocupar também com as questões materiais daqueles que você evangeliza. Olha o versículo 13. Expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. E essa questão do ungir com óleo, o que é isso? Essa é uma questão controversa. Não é simples e muita gente boa e reformada afirma coisas diferentes. Eu vou dar aqui a posição de dois homens de Deus, dois grandes teólogos, que afirmam coisas diferentes a respeito dessa passagem. Augusto Nicodemos afirma que é uma relação simbólica da ação do Espírito Santo. Ou seja, o uso do óleo aqui é o símbolo da ação curadora do Espírito Santo. Essa posição vai de encontro com a posição de João Calvino, em seu comentário de Tiago. Ele afirma também que o óleo era usado de maneira simbólica e, enfaticamente, afirma não concordar com aqueles que pensam que o óleo era usado como remédio nesses casos. Já J. Adams, ele afirma que nos templos bíblicos o uso medicinal do óleo como remédio era algo universal. Por exemplo, o bom samaritano tratou um homem caído e espancado por salteadores aplicando óleo aos seus ferimentos. Então o que ele afirma é que quando a Bíblia nos manda passar óleo, ela está dizendo que você deve usar os melhores medicamentos disponíveis no momento. Então, segundo ele, o que o texto aqui está afirmando é que você deve orar pelo enfermo, mas também você deve passar o remédio, dando-lhe o remédio necessário para que ele cure a sua enfermidade. Bom, a minha posição, que na verdade não é minha, é a minha concordância, eu concordo mais com J. Adams. Eu concordo mais que o óleo na Bíblia tinha diversos usos. O uso cosmético, o uso na comida, o uso na iluminação, mas também tinha o uso medicinal. O verbo traduzido aqui por ungir não é o mesmo verbo utilizado para uma unção cerimonial, que é derramar. Esse é outro verbo que dá a ideia de esfregar,
Esfregar com óleo. Ungir aqui dá a ideia de esfregar o óleo na pessoa. Então, qual que é a ideia? O que ele está querendo dizer é, por onde vocês forem, orem pelos enfermos, mas esfreguem óleo também neles. Esse é o meu entendimento. Ao mesmo tempo que eles proclamavam, eles iam dando o tratamento medicinal necessário aos enfermos. Tiago fala a mesma coisa. Ele fala, se tiver alguém doente, se tiver alguém enfermo entre vós, ore e esfregue o óleo nele. E qual que é o tema da carta de Tiago? Fé sem obras é morta. O que ele está querendo dizer é, orem e apliquem o remédio necessário. Orem com fé, mas façam a obra com a obra social, a obra necessária para ajudar aquela pessoa em sua enfermidade. Quais são os empecilhos que a igreja tem hoje para pregar o evangelho como Cristo nos ordena? Incredulidade e familiaridade. Muitas vezes a gente acha que vai sair por aí pregando o evangelho e vai todo mundo aceitar, porque somos bons em apresentar as evidências. E aí a pessoa rejeita, a pessoa ridiculariza e você fica chocado. O próprio Senhor Jesus Cristo foi rejeitado. Muitos ouvirão e terão corações endurecidos. A minha pergunta é, como você recebe essa mensagem? Como um solo fértil, em quem a semente recebe morada? Com ouvidos atentos e ou como uma atitude de desprezo e de familiaridade? O texto nos mostra que fidelidade não é medida por resultados. Vocês entram na casa e pregam com fidelidade. Se receberem, ótimo. Se não receberem, ótimo também. Não é isso que importa. O que importa é que você foi fiel e pregou a mensagem. Muitas vezes, nós fazemos e não vemos o resultado esperado por nós. Mas não se esqueça, a sua missão não é converter corações, não é converter incrédulos. A sua missão é proclamar, é ir levar o evangelho e fazê-lo discípulos. Não se esqueçam que as pessoas nascem com o coração morto e só o Espírito pode dar vida a esse coração. Para você que ainda não ouviu ou não acreditou nessa mensagem, eu te afirmo uma coisa. Esse chamado é por tempo limitado. Talvez você já tenha ouvido por muito tempo o chamado do Evangelho, mas ainda não percebeu a radicalidade desse chamado. Portanto, saiba que essa mensagem que você já ouviu tantas vezes serve de juízo para você que não crê, porque você recebeu a luz do Evangelho. E o chamado de Cristo, o chamado amoroso do Senhor, é para que você venha, para que você deixe os seus maus caminhos e abrace o seu Redentor. Esse é o momento, essa é a hora, venha a Ele. Portanto, o que nós vimos hoje? Primeiro princípio, os resultados não dependem de você. Segundo princípio, você não deve fazer isso sozinho. Terceiro princípio, você deve se engajar no sustento daqueles que se dedicam de forma mais intensa ao ministério. E quarto princípio, você deve se preocupar também com questões materiais daqueles que você evangeliza. Que Deus os abençoe, lhes dê um bom domingo e que a graça de Deus esteja sobre vocês.